tem uma palavra para o teu coração. E essas últimas semanas, você que tem acompanhado aí, né, os cultos na Surf House, a gente tem falado bastante a respeito da importância de nós nascermos de novo, de nós termos uma relação, boa noite Vicky, e aí Val, de nós termos uma relação real, autêntica com Cristo, e os desafios, né, de nós caminharmos, de nós fazermos essa jornada, porque é tão importante quanto o dia em que nós conhecemos a Cristo, né, aquele dia em que nós nascemos de novo, é o permanecer. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas o comprometimento, o nosso comprometimento em permanecermos ligados à videira e numa relação íntima com Cristo, uma relação verdadeira, né, e que realmente traz uma vida, né, a vida de Deus na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje, como nós somos em todo o tempo estimulados a sair do caminho, né? Como às vezes é difícil a gente manter a nossa jornada em Cristo, né? Nos Salmos a gente tem muitas passagens que o salmista fala, né? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Passagens que o salmista diz, né? Firma meus pés sobre a rocha para que eles não vacilem. Ou então, endireita a minha vereda, endireita a minha caminhada. São orações ou falas que mostram o quanto muitas vezes é difícil a gente permanecer na jornada. Nós somos estimulados muitas vezes pela nossa natureza humana, ou pelo mundo, por tantas coisas à nossa volta, a nós desistirmos, né? Ou a nós procurarmos outras alternativas que não Deus na nossa vida, e a gente acaba muitas vezes perdendo o rumo, perdendo a rota da nossa vida. Mas eu quero ler com vocês nessa noite o Salmo 119, um trecho do Salmo 119, onde o salmista ele fala sobre a promessa de Deus e o quanto ela é importante para nós, para a nossa vida, o quanto é importante nós nos firmarmos na promessa de Deus para continuarmos a nossa jornada, tá bom? Eu vou ler com vocês o Salmo 119, eu quero ler do 49 ao 56. E o tema da mensagem dessa noite é: a tua promessa é minha esperança. Amém? Então que a promessa de Deus seja a tua esperança também. Que a promessa de Deus seja esperança para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E que assim todos nós possamos avançar seguros nessa jornada de fé, nessa jornada como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus, e assim avançarmos. Eu vou ler então com vocês, acompanha aí na tua casa, Salmo 119, a partir do versículo 49 a 56. Diz assim a palavra de Deus: lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Eu quero te convidar a orar agora comigo, amém? Vamos orar para que o Espírito Santo possa nos ensinar nessa noite, possa de fato comunicar aquelas verdades que podem transformar a nossa vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Eu oro a Deus para que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração esta palavra. Deus, que a Tua voz ela possa ecoar nas nossas vidas, que a Tua voz possa falar no
nas áreas mais profundas do nosso ser, Deus, nós queremos ser ministrados por Ti, nós queremos aprender contigo. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra se revele a nós queremos aprender mais sobre quem Tu és, sobre a Tua vontade, Deus, e sobre permanecermos em Ti, sobre os desafios de permanecermos em Ti e que assim, através da força que vem do Teu Espírito em nós possamos vencer todos os obstáculos e barreiras e continuarmos ligados a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse aqui é um recorte aí do Salmo 119 e eu quero meditar com vocês em alguns trechos, algumas falas aqui do salmista que vão servir para nós como dicas de como podemos permanecer em Cristo diante das adversidades do caminho. Amém? Eu não sei se você sabe, mas se você der um Google aí, o Google vai te dizer aí que existem mais de 7.000 promessas de Deus para o homem nas Escrituras. Eu estava dando uma olhada assim, eu fiquei assim espantado, né, com a quantidade de promessas que Deus ele tem para todos nós, né? Então, poxa, não são poucas, né? Se tivesse uma promessa só, né, já seria incrível. Mas a Bíblia diz que tem mais de 7.000 promessas, aonde Deus ele fala com o homem, aonde Deus ele se compromete com o homem, né? E promessa, ou significado de promessa, é o compromisso que alguém assume, compromisso que alguém assume de fazer, ou dar, ou dizer alguma coisa. Ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. Então, em outras palavras, a Bíblia diz que há mais de 7.000 compromissos de Deus comigo e com você, onde ele assume fazer ou ele assume dar ou dizer alguma coisa, né? Ele se compromete numa ação, né? Ele afirma verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. Então é lindo nós pensarmos que, imagina, Deus ele se compromete conosco, ele faz afirmações diretas para a minha vida e para a tua vida, com relação a várias coisas que ele quer fazer na nossa vida, né? E é um compromisso, ou seja, uma promessa de Deus é um compromisso que Deus faz comigo e com você, né, Neuza? A Neuza já escreveu aí, eu tomo posse, eu creio, amém, é isso aí, Neuza. Toma posse das promessas de Deus. A Desirê está ajudando a gente aí, porque são 8.000, né? Então é isso aí, são mais do que 7.000 promessas, onde Deus ele se compromete conosco. E a equipe técnica que tá ajudando aqui, tá, pessoal? Por isso que tá mexendo aí. Então, assim, Deus ele realmente está comprometido conosco a respeito intencionalmente, Deus ele quer se comprometer, ele quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E eu destaquei 2 versículos aqui que eu acho que são importantes sobre as promessas de Deus. A primeira está lá em Jeremias, o capítulo 1, verso 12, onde Deus diz assim para Jeremias: eu zelo, o Senhor me disse, leia Jeremias 1,12, o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Aqui em Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus está dizendo, olha, eu zelo para cumprir as minhas promessas. Então, é interessante assim nós notarmos que Deus ele faz as suas promessas, ele se compromete com a sua palavra e ele vigia para que todas as suas palavras se cumpram. Amém, queridos? Então, Deus não somente faz uma promessa para nós, mas ele também vigia, ele zela para que tudo aquilo que ele falou a meu respeito, a teu respeito, que estão registrados nas Escrituras, se cumpram segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer.
E outro versículo está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, que também aqui é mais uma promessa de Deus, que é linda. Ele diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Aqui o autor de Hebreus ele está dizendo: olha, guardem firme a esperança da fé que vocês professam, porque vocês podem ter a certeza, vocês podem confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? Então, o mesmo Deus que faz essa promessa, que se compromete conosco, é um Deus que vigia, que zela para cumprir a sua palavra, e portanto nós podemos ter total confiança, total certeza de que Ele vai cumprir aquilo que falou. Amém, queridos? Então quero dizer para você nessa noite que poderoso é Deus para cumprir todas as suas promessas, e tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, a teu respeito, que estão registradas nas Escrituras, Ele vai cumprir, porque Ele zela para cumprir a sua palavra. Então quero que eu oro para que o teu coração se encha de esperança, porque nós vivemos dias difíceis. Então muitas vezes em meio às adversidades o nosso coração ele se fecha, se entristece. A Bíblia diz que a esperança tardia enfraquece o coração. Então tudo isso são estímulos para que a nossa chama vá se apagando, a gente vá se entristecendo. Essa semana mesmo, agora esse final de semana, em meio a esse clima tão difícil, a chuvas, a muitas pessoas aí passando por dificuldades tão grandes, enchentes, inundações, perdendo tantas coisas, tudo isso muitas vezes vem para abalar a nossa fé. Muitas vezes tudo isso vem para tirar o nosso foco de Deus, né? Mas eu quero dizer para você, queridos, que você pode permanecer firme nessa esperança que você professa. Amém? E você pode confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então, seja qual for as dificuldades que você está passando hoje, seja qual for a adversidade que você está atravessando, o deserto que você está passando, saiba que poderoso é Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, permanece, fica firme, não deixa que nada te tire da presença de Deus. Amém? Então, eu quero compartilhar aqui algumas coisas que o salmista ele nos ensina sobre como permanecer em Cristo diante das adversidades do caminho ou dessa jornada. E eu quero então aí usar aí o Salmo 119, os trechos aí que nós lemos. É interessante que ele começa assim no versículo 49, ele falando para Deus: lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo. Então aqui na verdade, todo esse salmo é o salmista falando com Deus, né? É o salmista conversando com Deus. E aqui já fica a primeira dica que eu quero deixar para você, que a primeira coisa que você deve fazer para você permanecer em Cristo diante da adversidade é você não parar de orar, né? Você manter o canal de conversa com Deus aberto, manter esse canal direto com Deus em todo o tempo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, o apóstolo Paulo ele fala assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar em meio às adversidades é não cortarmos o canal de comunicação com Deus. Oração nada mais é do que conversar com Deus. Oração nada mais é do que manter um diálogo aberto com Deus. E a oração ela tem um papel extremamente importante no tempo da adversidade. Por quê? Porque tem um livro do Philip Yancey que fala sobre oração, e ele diz assim: a oração é o lugar em que Deus e os seres humanos se encontram. Eu gosto bastante dessa definição sobre oração, que é aquele lugar onde nós estamos diante de Deus. É o lugar onde nós
estamos em contato com Ele, onde nós estamos falando e abrindo o nosso coração e também ao mesmo tempo ouvindo a voz de Deus, porque uma oração não é um monólogo, ou não deveria ser simplesmente um monólogo, porque nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, é um Deus que tem prazer em se revelar e em falar conosco. Então, queridos, não há nada mais importante do que no tempo da adversidade, de nós mantermos o nosso canal de comunicação aberto com Deus. Então, não pare de orar, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, orem sempre, né? Tem outra passagem na Bíblia que diz, vigiai e orai em todo tempo. O que eu quero dizer, queridos, é que porque muitas vezes o que acontece, quando nós estamos passando por problemas, nós temos a tendência de nos fecharmos. Eu não sei se é assim com você, mas a maioria das pessoas é assim comigo. Muitas vezes, quando nós estamos passando por tempos difíceis, nós tendemos a nos fechar, nós tendemos a entrar num lugar, muitas vezes num certo isolamento, talvez nos tornamos mais introspectivos, ou até às vezes por vergonha ou por medo, nós acabamos nos fechando. Inconscientemente, nós interrompemos o nosso canal de comunicação com Deus. Ficamos um pouco mais calados, seja com as pessoas e também com Deus. E isso é um erro muito grande. Nós precisamos manter o nosso coração conectado com o coração de Deus, e isso acontece através da oração. E eu não digo necessariamente aquela oração ou aquele tempo de oração que você sai, ou que você fecha a porta do teu quarto, você entra e você tem aquele tempo de oração. Isso é importante. Nós ensinamos bastante vocês sobre devocional, né, na House School. Quem faz ali a House School sabe quanto é importante você ter o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração. Mas eu entendo que além deste tempo, você deve orar sempre, ou orar em todo tempo, que é aquele estado de espírito ou estado de consciência onde você se mantém conectado com Deus durante todo o seu dia. Eu tenho bastante esse hábito em particular. Eu costumo passar o meu dia conversando com Deus. Eu costumo passar o meu dia, independente do que eu esteja fazendo, se eu esteja na igreja, esteja em casa, fazendo alguma outra atividade, às vezes na natação, aquele momento onde eu estou indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, naquela piscina, e é um tempo maravilhoso para eu conversar com Deus. Então eu aproveito aquele tempo onde eu estou nadando e exercitando, né, meu corpo físico, né, para recuperar aí o meu coração. Ao mesmo tempo eu também mantenho ali minha alma, o meu espírito aceso, vivo, porque ali eu converso muito com Deus. E Deus fala muito comigo. Então é esse tipo de oração. E é muito importante, porque no tempo da adversidade nós ficamos mais fragilizados. A tentação ela ganha um lugar maior dentro do aspecto da nossa vida. E então a oração ela mantém a nossa consciência sempre ativa, ligada, vigilante com as coisas de Deus. Então, queridos, primeira coisa, para você permanecer em Cristo diante da adversidade, ore o tempo todo. Amém, queridos? Eu tenho certeza que se você manter o teu coração aberto e se você aprender a conversar com Deus e a falar com Ele sobre todas as coisas que passam no teu coração, percebam aqui o salmista, ele fala assim, lembra da promessa que fizeste a mim, a este teu servo. Então ele está falando com Deus assim, ele está falando, Deus se lembra, como se Deus tivesse esquecido. Lógico que Deus não esqueceu de nada do que ele falou. Mas aqui, na verdade, o que é importante nós notarmos é que o salmista, ele está falando com Deus. Ele está expressando aquilo que está na sua alma. E esse falar, ele é extremamente importante. Então, ainda que seja um falar de indignação, um falar onde você não está entendendo aquilo que está acontecendo, seja de indignação, seja o que for, fale. Não pare de falar, continue conversando com Deus, mantenha este canal de comunicação aberto, porque eu tenho certeza que nesses momentos você vai ouvir coisas incríveis. Deus vai ministrar muito o teu coração e Ele vai falar muito com você. Amém? A segunda coisa que ele fala é assim, olha, a promessa que tem sido a minha
esperança. Então ele fala, lembra da promessa que o Senhor fez a mim, este teu servo, porque essa promessa tem sido a minha esperança. Aqui eu quero deixar a segunda dica para você que quer permanecer em Cristo diante das adversidades, mantenha o foco nas promessas. Ele fala claramente, Deus, lembra daquela promessa que o Senhor fez para mim? É essa mesmo, é essa promessa que tem sido a minha esperança. Então aqui o salmista está dizendo, olha, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que tem me dado esperança hoje são as tuas promessas. Querido, não tire os teus olhos das promessas de Deus. Guarde isso essa noite no teu coração. Porque os olhos são as janelas da alma e a Bíblia diz que o justo, ele não vive de vista, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que os olhos naturais mostram, mas ele vive pela fé. Então, tire os olhos agora das circunstâncias, tire os olhos das adversidades e coloque os teus olhos nas promessas de Deus. Amém? Qual está sendo o seu foco nesse tempo da adversidade? O que você está colocando os teus olhos? Eu quero te fazer um convite nessa noite, para que você coloque os teus olhos nas promessas de Deus. O teu foco precisa ser as promessas de Deus. Como a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e somente Deus verdadeiro. Eu aprendi algo que mudou muito a minha vida, uma verdade espiritual maravilhosa, de que a minha realidade não está nas circunstâncias à minha volta. A minha realidade está em Deus. Então, ainda que as circunstâncias me digam algo ou me mostrem algo, eu prefiro crer, eu escolho crer que a minha verdade está em Deus. Então, ainda que a minha realidade seja de adversidade, a minha verdade está naquilo que Deus fala a meu respeito. Então, eu tiro os olhos das circunstâncias e coloco os meus olhos em Deus. Eu foco naquilo que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Então, eu deixo de ficar refém das circunstâncias, porque as circunstâncias gritam para nós. As circunstâncias é como alguém que está dando tapa na nossa cara, dizendo, querendo mostrar para a gente, querendo se impor diante da nossa vida. Queridos, não aceite isso, em nome de Jesus. Que a única coisa que você aceite, que a única coisa que você possa de fato dar vazão à sua vida, sejam as promessas, as verdades de Deus a teu respeito, porque é isso que te define. O que te define é aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Amém? Então coloca o teu foco nas promessas de Deus. É o que o salmista falou. A tua promessa é essa mesmo que tem me dado esperança. Amém, queridos? Então, aprenda essa verdade na tua vida. Para que você está dando valor? No que você está acreditando? O que está te definindo? Aonde estão os teus olhos? A minha oração nessa noite é que os teus olhos estejam em Cristo. Amém? Como diz lá em Hebreus, né? Eu coloco os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, coloque os teus olhos nele. Amém? E ele continua, ele diz assim, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Olha que lindo isso. O salmista está dizendo que no meio da adversidade, né, nos dias difíceis, o que consolou ele foram as promessas de Deus. Aqui tem uma outra verdade espiritual para mim e para você. Né? Além da oração, além de você manter os teus olhos nas promessas de Deus, ou trazer à memória aquilo que te dá esperança, que são as promessas, o salmista diz, olha, se alimente da palavra, porque a palavra ela será o teu consolo e ela será a tua vida. Queridos, isso é uma verdade espiritual maravilhosa. No meio da adversidade, no meio das lutas, são momentos onde nós estamos mais
suscetíveis ao erro, à precipitação, a fazermos escolhas fora de Deus, como é importante nós nos alimentarmos da palavra. Queridos, nós temos falado isso tanto para vocês, eu, a Kika, na House School, né? Em todo o tempo nós temos estimulado vocês. Eu sei que isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, mas nós estamos aqui ensinando e pedindo para vocês. Não existe cristianismo sem Bíblia. Não existe vida cristã sem as Escrituras. Vocês precisam se alimentar da palavra de Deus. A palavra é o pão, é alimento para nós. Então, quando eu me alimento da palavra, a palavra, ela, como diz o próprio Salmo 119, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos. O salmista está dizendo assim, olha, no sofrimento, na adversidade, as tuas promessas, elas foram consolo e vida para mim. Queridos, como é maravilhoso quando nós mergulhamos na palavra, quando nós dedicamos um tempo para a reflexão das Escrituras, como a palavra de Deus ela é viva e ela é verdadeira, como a palavra de Deus ela consola a nossa vida, como a palavra de Deus ela traz vida na nossa vida, é alimento espiritual, é aquilo que traz vigor. Quando nós lemos as Escrituras e aquela palavra ela salta aos nossos olhos, quando o Espírito de Deus ele comunica com o nosso espírito verdades espirituais maravilhosas, conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, não há como você conhecer a verdade se você não conhecer as Escrituras, porque as Escrituras, ela é a verdade de Deus para nós. Então, queridos, nesse tempo de adversidade, mergulhe na leitura da palavra. Querido, não há como você ter uma vida espiritual saudável, não há como você vencer a tentação, não há como você exercer ou viver os papéis de Deus na tua vida se você não conhecer as Escrituras. As promessas de Deus estão nas Escrituras sagradas. Todas essas 7.000 ou 8.000 promessas que Deus se comprometeu, que Deus deu para mim e para você, elas estão disponíveis para nós nas Escrituras. Você não vai poder tomar posse, como a Neuza falou aí, de algo que você não sabe, de algo que você não conhece. E a ignorância cobra um preço alto. Então, querido, conheça as Escrituras, conheça as promessas de Deus. Elas serão consolo e vida na tua vida. Amém? Outra coisa interessante que o salmista diz, ele fala assim: os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Aqui está a quarta dica aí para você resistir, para que você permaneça em Cristo no tempo da adversidade. Resista o comentário dos soberbos e busque apoio em pessoas mansas e humildes de coração, pessoas parecidas com Jesus. Amém? Aqui o salmista está dizendo assim, olha, os soberbos, os arrogantes, eles fazem comentários ao meu respeito, né? Eles zombam de mim. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sempre haverão aqueles soberbos, sempre haverão aqueles arrogantes, né? Que no tempo da adversidade vão querer zombar de você. Vão querer dizer onde está o teu Deus, né? Vão querer questionar a sua fé. Porque estes, eles acham que são suficientes, autossuficientes, né? Que são intocáveis. Então eles muitas vezes vão olhar para você e vão zombar de você ou vão questionar a sua fé. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, resista ao comentário dessas pessoas. Essas pessoas, elas não têm nada para acrescentar na tua vida. Em nome de Jesus eu oro para que os teus ouvidos se fechem para todo e qualquer comentário que venha desse tipo de gente. Pessoas soberbas, arrogantes. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E eu oro a Deus para que você encontre nesse tempo de deserto, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de adversidade, eu oro para que você encontre, busque apoio em pessoas mansas e humildes de coração, pessoas parecidas com Jesus. Como é bom quando
no tempo da adversidade, você encontra um irmão de verdade. Aquele que é parecido com Jesus, aquele que tem o amor de Cristo e ele comunica esse amor. Amém, queridos? Então, ao mesmo tempo que você deve resistir ao comentário de pessoas soberbas e arrogantes, eu oro para que você tenha a graça e o favor de Deus de encontrar apoio em pessoas parecidas com Jesus. Porque são essas pessoas que de fato te amam. São pessoas que se importam com você. São pessoas que te amam a ponto de passarem o deserto ao teu lado. Pessoas que vão se comprometer com você, vão dar a mão para você e vão dizer: querido, eu entendo o que você está passando, eu sinto a dor que você sente e quer saber, eu estou com você, eu vou com você nessa jornada e nós vamos juntos permanecer em Cristo. Amém, queridos? Então encontre apoio em pessoas parecidas com Jesus. Eu tenho certeza que assim como existem, sim, pessoas difíceis, arrogantes, soberbas ao teu lado, eu também tenho certeza que você vai encontrar muitos aliados. Que existem pessoas, amigos verdadeiros, pessoas que parecem com Jesus, que exalam o perfume de Cristo e que estão à sua volta. Então procurem essas pessoas, se acheguem a essas pessoas. Como é bom e agradável quando os irmãos estão em união, né? E é nessa comunhão que Deus ordena a bênção dele. Então, assim como nessa live hoje, a gente está num grupo tão gostoso aí, da família Surf House, eu oro para que você encontre na comunidade os melhores amigos da sua vida, sabe? Que você se conecte com pessoas parecidas com Jesus, que você encontre ali uma boa palavra, um bom incentivo, que você encontre ali um abraço verdadeiro, que você encontre ali corações que te tocam, sabe? E você seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter irmãos verdadeiros, e eu tenho certeza que eles vão ministrar muito a tua vida. Amém? Então, resista aos soberbos e arrogantes. Amém? Mas abrace aqueles amigos verdadeiros que são parecidos com Jesus. E o salmista continua e ele diz: eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Eu me lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha curta vida aqui na terra faço canções sobre os teus mandamentos. A quinta dica aqui que eu quero deixar para vocês é que o salmista diz: eu lembro dos teus julgamentos, eles me dão esperança. Lembre-se que Deus é justo, querido, reto e perfeito em todos os seus planos, propósitos e desígnios. Aqui o salmista está dizendo: olha, eu olho para trás e eu me lembro dos teus julgamentos. Eu me lembro como o Senhor foi justo no passado. E eles me confortam, ou seja, os teus julgamentos me confortam. Então, nós podemos encontrar conforto em Deus, seja lá pelo que você esteja passando, né? Quando eu entendo, ou quando eu me lembro, ou quando eu sei que o nosso Deus é um Deus justo, reto e perfeito em todos os seus planos, propósitos e caminhos, isso me conforta, porque eu posso olhar para a minha situação, para aquilo que eu estou vivendo, e eu posso entender que, a despeito disso, o nosso Deus, ele é perfeito, e ele é justo, ele é reto, não há injustiça em Deus, não há engano em Deus, não há nenhum erro em Deus. Nem lá no Salmo 18, verso 30, o salmista diz: este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Olha que lindo isso. Este Deus, o nosso Deus, faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Ou seja, queridos, Deus, ele é um Deus que cumpre o que promete. Ele é um Deus justo, perfeito, reto em tudo que ele faz. Então,
Traga isso à tua memória, porque isso será conforto para o teu coração. Porque assim como Deus tratou com justiça, porque Ele é justo, assim como Deus agiu com justiça no nosso passado, Ele vai continuar sendo esse Deus justo. Amém? E é interessante aqui, eu quero fazer um destaque aqui com relação às promessas de Deus, que é importante nós entendermos também, que a promessa de Deus, que é feita para mim e para você, ela pode se cumprir na nossa vida. Ela pode se cumprir em parte na nossa vida. Ou até mesmo algo que Deus promete para nós pode vir a se cumprir somente na outra geração. Isso também é interessante nós notarmos. Lá em Hebreus, lá no capítulo 11 de Hebreus, aquele capítulo onde fala sobre os heróis da fé, se você depois ler, você vai ver ali que ele vem falando sobre fé. A fé, ele define o que é fé. É a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Depois ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele vem falando a respeito de vários personagens da Bíblia. Homens e mulheres que viveram pela fé e que fizeram coisas maravilhosas por meio da fé. E há um trecho que ele diz assim, é o versículo 39 e 40 de Hebreus 11. Depois você marca ali na tua Bíblia, Hebreus 11, 39 e 40. Ele diz assim, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Então aqui o autor está se referindo a essa lista de pessoas, aí Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles homens que receberam a promessa de Deus, né? A promessa de ser uma nação, a promessa, Deus fala para Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, né? E ele fazia referência ao Messias. Então Abraão recebeu essa promessa. Então ele vem falando assim, porque essas pessoas creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas, presta atenção agora, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que essas pessoas, elas creram nas promessas, e porque elas creram, elas foram aprovadas por Deus. Amém, queridos? Porque nós somos aprovados por Deus por meio da nossa fé. Então, eles creram nas promessas. E diz assim, mas eles não receberam o que Deus havia prometido. Na verdade, o que o autor está dizendo é que eles não receberam tudo o que foi prometido. Ou eles receberam uma parte da promessa. Porque Abraão, todos eles receberam a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio deles, por meio do Messias. Mas eles não viram a Jesus. Jesus nasceu muitas gerações depois. Ou seja, eles morreram sem verem o cumprimento dessa promessa. Então, eu quero dizer para você também, querido, que você entenda que muitas das promessas que Deus está fazendo hoje, para mim e para você, pode ser que vocês não vejam o cumprimento total delas. Pode ser que essas promessas venham a se cumprir na vida dos seus filhos, ou dos seus netos, ou de outras gerações. Amém? Então entenda que nós fazemos parte de um plano muito maior, que vai muito além da nossa vida e da nossa existência. Então, eu quero dizer o seguinte, que ainda que você passe pela sua existência e você não veja o completo cumprimento daquilo que Deus te prometeu, isso não significa que Deus falhou. Isso não significa que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não foi poderoso para cumprir aquilo que Ele havia te prometido. Não, queridos. Isso significa que aquilo que Deus prometeu vai além da nossa existência. Aquilo que Deus prometeu pode vir a se cumprir na vida dos seus filhos, ou dos seus netos, ou de gerações futuras, assim como se cumpriu em Jesus. Quando ali o autor diz que na plenitude dos tempos se manifestou o Filho de Deus. Então ali se cumpriu aquela promessa que Deus havia feito para Abraão há muitas gerações antes. Ou seja, Deus, ele é perfeito, ele cumpre aquilo que ele promete, mas é da sua forma, no seu tempo e segundo o seu desígnio. Então, querido, não deixe que o seu coração se esmoreça ou perca a esperança. Não permita, querido. Porque há muitas coisas que talvez os teus olhos não vejam nessa vida, mas que com certeza Deus cumprirá no seu tempo. Amém? Então eu oro a Deus para que muitas coisas que Deus falou para o meu coração, coração da Kika, sobre a nossa casa, talvez
muitas coisas a gente não veja, mas eu creio que se cumprirá na vida do meu filho. No que diz respeito à minha casa, à minha família, talvez dos nossos netos, né, Nê? Uhum. Deus não me levou aqui, tá lá. Queridos, Deus não me levou, meu. Eu acho que você voa ainda um dia. E eu tenho esperança que muitas das coisas que Deus prometeu para mim, eu veja se cumprindo no meu filho, nos meus netos. Amém? E se ainda eu for antes não, porque a gente não vai antes nem depois, a gente vai no tempo certo. Se eu for para a glória, eu tenho certeza que Deus é fiel e poderoso para continuar cumprindo a sua palavra. Amém, queridos? Então que seja assim também na tua vida. E eu quero terminar essa mensagem hoje e com uma última dica aqui para você permanecer firme com Cristo diante das adversidades. O salmista diz assim: na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer os teus mandamentos. A última coisa que eu quero deixar para vocês como uma dica importante na sua jornada: seja grato e louve ao Senhor em todo tempo. Amém? Eu vou repetir: seja grato e louve ao Senhor em todo tempo. O salmista ele diz: nesta minha curta vida aqui, uma coisa eu faço canções. Olha que lindo. Eu faço canções sobre os teus mandamentos. Queridos, uma coisa que nós precisamos manter no tempo da adversidade é o nosso coração grato a Deus. Ou seja, substitua a murmuração por canções de ação de graças. Crie um ambiente de adoração à sua volta. Nós somos muitas vezes tentados, eu não sei se você é como eu, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a murmurar. É ou não é, pessoal? Fala aí, se você murmura aí, manda um foguinho aí na live aí, só para eu ver se é verdade ou aqui em Floripa não tem essas coisas. O coraçãozinho, foguinho, manda aí. Se você é assim como eu. Né? Como às vezes a gente começa a reclamar. Olha lá os foguinhos aí, ó. É, galera, é assim mesmo. Eu sei como é, eu também sou assim. E se nós não vigiarmos, o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai estar murmurando, reclamando da vida, reclamando aos céus, a vida vira uma lamentação. Não, queridos, o salmista falou assim: olha, nessa minha curta vida eu vou fazer, sabe o que? Canções com os teus mandamentos. Ele está dizendo o seguinte: olha, não caia nesse erro, não caia nesse engodo da murmuração. Pelo contrário, guarda o teu coração, né? Tenha um coração grato. Louve ao Senhor, crie à sua volta um ambiente de adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, queridos, eu acho que o lugar mais seguro que tem para nós é esse ambiente de adoração. Sabe, quando a gente está diante do trono de Deus e nós estamos adorando a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Ou seja, a gente está mantendo o nosso coração saudável, a gente está mergulhado no ambiente de adoração e nesse lugar Deus se manifesta. A Bíblia diz que no louvor Deus liberta, no louvor Deus cura, amém? No louvor Deus faz coisas extraordinárias. Então, queridos, crie um ambiente de adoração, seja grato a Deus. A despeito da adversidade, há muitas coisas no quais você pode se alegrar. Olhe para essas coisas. E agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelas coisas que Ele já te deu, amém? Pela oportunidade de você estar vivo, por você ter um futuro, uma esperança nele. Encha o teu coração com essas coisas e faça como o salmista nessa curta vida, porque é curta, queridos. Nossa vida é como uma fumaça que passa, é como uma folha que voa, é como uma nuvem passageira. Por mais que a gente viva, o que é a vida, queridos? O que é a vida?
A vida é muito curta para a gente ficar reclamando, a vida é muito curta para a gente ficar murmurando. Vamos adorar, vamos louvar, vamos ter um coração grato, amém? E assim a gente vai poder viver uma vida agradável a Deus. Tá bom, queridos? Eu quero deixar essa palavra para você. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Eu espero que você tenha sido... Deus tenha acrescentado, né, na sua jornada, amém? Então... guarde aí essa mensagem. A tua promessa é minha esperança. Que as promessas de Deus elas possam ser a esperança, a tua esperança, a esperança de dias melhores, a esperança de um resto de 2023 cheio da presença de Jesus. Tem tantas coisas que Deus tem para fazer na tua vida, querido, tantas promessas que ainda vão se cumprir e nós podemos confiar e podemos manter seguros a nossa fé, a fé que nós professamos, porque poderoso é Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida e na tua vida. Então, permaneça firme, não deixe que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância, ou nenhuma pessoa, nenhuma força, nenhum poder, nada te tire da presença de Jesus. Amém? Mantenha o teu foco em Cristo, porque Ele é poderoso para te fazer mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. A tua promessa é a nossa esperança, Senhor. Nós esperamos em Ti, nós esperamos nas Tuas promessas, nós esperamos em tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, Senhor, porque Tu és um Deus justo, um Deus perfeito e verdadeiro em tudo que o Senhor faz, e eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que todas as Tuas palavras se cumprirão na minha vida, da Tua maneira, da Tua forma, para que os Teus desígnios se cumpram na minha vida, Senhor. E eu oro, Senhor, para que nesse tempo de adversidade, de dificuldade, Senhor, eu oro, Deus, para que o Teu Espírito em nós e a Tua força, a Tua graça em nós nos mantenha de pé, firmes sobre a rocha, Senhor. Não permita que os nossos pés vacilem, não permita que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que os nossos pés permaneçam firmes, endireita a nossa vereda, Senhor, e que no poder do Teu nome, Senhor, possamos permanecer firmes nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.